A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui em mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós trataremos da lição de número 3. Então eu te convido, enquanto você está assistindo esse vídeo, você mesmo que está me ouvindo, pegue sua revista, pegue seu exemplar da Palavra de Deus, porque nós navegaremos em alguns ensinamentos de Jesus muito importantes para a nossa vida. Então, abrindo aqui a nossa revista, na lição de número 3, nós vamos entender que o tema é os compromissos dos discípulos de Cristo. Então, de fato, muito importante, muito relevante este ensino que nós teremos. Lembrando que esse vídeo é um resumo, então é um conteúdo mais resumido, mais enxuto, para não cansar os irmãos enquanto veem esse vídeo, mas nós teremos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical amanhã, dia 18, às 9 horas da manhã. Não perdendo tempo, abram suas Bíblias em Mateus capítulo de número 4. Este é o versículo tema da aula de hoje, que também está na nossa revista como texto áureo, então você pode acompanhar na sua revista ou na sua Bíblia, mas eu recomendo que principalmente esteja com sua Bíblia aberta, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nossa revista é para você estudar na sua casa, para você ver, ela é um guia para o nosso ensino aos domingos. Então vamos lá, irmãos. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 18 ao 21 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Li até o 22 aqui só para complementar a leitura. Então, esse texto trata do chamado de alguns dos discípulos de Jesus. Nós vemos que esses discípulos vieram a ser, 3 deles, os discípulos mais próximos de Jesus, que foram Pedro, Tiago e João. Então, Pedro e os filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago. E aqui eu quero trazer alguns temas para vocês. Que o primeiro é o peso e a honra da chamada. Algo que eu pude contemplar na minha jornada com Cristo é diversas pessoas enxergando um cargo que recebem ou uma chamada de Deus como algo extremamente pesado. Por quê? Sabe que Deus irá cobrar aquilo que coloca nas mãos. Como a parábola dos 10 talentos, a parábola dos talentos. Um ele confiou 10 talentos, o outro ele confiou a 2, e o outro confiou somente 1 talento. E nós vamos ver que ao decorrer disso, o que tinha 5 talentos, na verdade, granjeou outros 5 e assim conseguiu 10. O que tinha 2 granjeou mais 2 e conseguiu 4. Mas o que tinha 1, ele enterrou esse talento. Por quê? Ele tinha medo das consequências do seu senhor. Mas o Senhor, ele já delegou algo nas nossas mãos. E nós devemos agir conforme isso. E muitos se esquecem da honra disso, da honra da chamada. E só enxergam o peso dela. Em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 15 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E João, no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 21 diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha que poderoso é isso. Jesus está dizendo que assim como o Pai o enviou, eu os envio. E nós entendemos que o peso da chamada de Jesus foi o maior peso já incumbido a alguém. Porque o peso de Jesus era vir à terra como homem e morrer por nós, sem pecado. Então, com uma carne chamando a pecar, ele não pecou para ser a consumação, a expiação por todos os nossos pecados, para nós alcançarmos a salvação. Então Deus Pai confia isso a Jesus para fazer isso e nos salvar, nos libertar dos nossos pecados. Jesus também confia a nós
essa chamada, a chamada de levar o evangelho, como diz também, ide, pregai a palavra a toda a criatura, ide por todo mundo, pregai a palavra. Jesus, ele confia em nós. E olha que honra, meus irmãos, porque Jesus confia em nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, nós somos representantes de Deus nessa terra, para levar a sua palavra. Isso é fantástico, irmãos. Às vezes nós esquecemos disso. Porque, por exemplo, nós vamos nos encontrar com alguém que é extremamente famoso, um pregador. Vamos supor, irmãos, que você vai lá e se encontra com o Jonathan Carlos. Não é um privilégio? Um homem tão cheio de Deus, você ouve as pregações, você encontrá-lo presencialmente, você não se sente feliz por isso? Mas por que nós não nos sentimos felizes de sermos embaixadores de Cristo? Sermos aqueles que levam a mensagem do Senhor. Sermos aquele que Deus confiou um chamado, uma responsabilidade. É o próprio Deus te dando uma responsabilidade, te dando uma tarefa e dizendo que confia em você para executá-la. Então, irmãos, nós devemos entender como o chamado como uma responsabilidade. E Jesus espera algo de nós. Deus espera algo de nós. Que é o seguinte: o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16, que diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para irem e darem fruto. Então Deus, ele não te chamou, ele não te salvou para você só ficar sentado no banco da sua congregação ou somente ficar ouvindo palavra. Óbvio que isso é maravilhoso, ouvir a palavra de Deus, ouvir alguém ser enviado por Deus ou usado por Deus para falar em intermédio e a favor de nós. Mas o que temos que entender também é que o privilégio também é muito grande de ser enviado por Deus. E também ele espera que nós demos fruto. Assim como alguém ganhou você para Jesus, ganhe outros para Jesus também. Isso é o que ele espera de nós. E ele não te enviou de qualquer jeito. Em Lucas capítulo de número 9, versículo de número 1 e 2 diz: ele os chamou e lhes deu autoridade. Ou seja, você não está sendo enviado de qualquer jeito. Ele te dá autoridade. E também diz na sua palavra que ele vai colocar palavras na sua boca, ele vai te dizer o que falar. Mas é óbvio que ele só vai elucidar aquilo que você já aprendeu. E esse é o momento que você está tirando para ouvir esse ensinamento hoje. Esse ensino que você está recebendo hoje é o que o Espírito Santo vai te usar para falar no momento oportuno, quando alguém precisar dessa palavra. Então, estar em contato com a palavra também te torna mais preparado para executar a tua chamada. Outra coisa que é muito importante que nós nos esquecemos, que é o compromisso com a nossa congregação. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É nossa responsabilidade ajudar aqueles que são novos na fé. Então, irmão, se você já tem um tempo de caminhada com Jesus, você vê aquele jovem, acabou de aceitar Jesus, ou aquele irmão que é mais novo, guia esse irmão com mansidão, porque é nosso dever. Como a Bíblia diz, nós somos enviados para fazer discípulos, nós somos enviados para ensinar, e nós somos enviados para dar exemplo. Em Hebreus capítulo de número 10, versículo 25 diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então, o que o escritor disse aqui, muitos escritores dizem que foi Lucas, ou muitos escritores dizem que foram Paulo, o escritor de Hebreus. Mas a ordem é dita aqui, que não deixemos de nos reunir como igreja
e nos encorajemos uns aos outros. Então é nossa responsabilidade também encorajar a vida dos outros. Então se você enxerga alguém que já está mais fraco na fé, irmão, encoraje esse outro. Pode ser você, pode ser alguém da sua família depois. E você não gostaria que as pessoas da sua congregação dessem esse apoio, dessem essa palavra de ânimo, dessem essa palavra de coragem? Porque como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 27, ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Ou seja, cada um é importante nas suas atribuições, naquilo que Deus confiou. E nós temos que entender o seguinte, eu até escrevi essa frase aqui. Compromisso com a congregação é reconhecer que somos parte de algo maior, não espectadores. Nós não somos espectadores desse corpo. Assim como cada membro do seu corpo é importante para um desígnio, assim também cada um dos irmãos da sua congregação, cada uma pessoa no corpo de Cristo é importante e relevante. Então você que acha que não é tão importante assim, Deus conta com você para algo específico, para fazer na obra de Deus. E algo que nós parece que esquecemos também nesse versículo é que nós somos corpo de Cristo. Ou seja, olha a imensidão, o tamanho do projeto que nós estamos inseridos. Nós somos corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 16 diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Ou seja, o corpo ele cresce, se auxilia e se edifica a si mesmo em amor. Ou seja, cada um de nós somos responsáveis por edificar esse corpo, que é a igreja do Senhor, fazê-la crescer, auxiliando todas as partes para a edificação. Em Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 2 também diz, olha que importante, isso é um tópico extremamente complicado, mas olha o que diz a palavra. Gálatas 6, verso 1 e 2. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Algo que é muito comum também de se ouvir é o seguinte: não, mas eu não vou pegar a prova do outro irmão. Ou seja, a responsabilidade, aquilo que o irmão está fazendo. Mas aqui o apóstolo Paulo ele nos diz que nós devemos, aquele irmão que você sabe que está fraco na fé, ou foi acometido de alguma transgressão, é nosso dever como igreja ajudar a restaurá-lo. Como aqui diz o apóstolo Paulo, levem os fardos um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que responsabilidade que nós temos. Então, irmãos, nunca deixe de orar pela sua congregação, por aqueles que você sabe que está fraco na fé. Porque Deus os ama também. E Deus quer restaurá-lo. Ele é importante para o corpo de Cristo. E assim como ele está fraco na fé, pode acontecer com você também. E a oração da igreja pode alcançá-lo e restaurá-lo e trazê-lo de volta. Atos capítulo 2, versículo 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É algo que nós nos esquecemos e algo que o diabo ele quer que nós nos esquecemos é que nós temos tudo em comum. Nós temos o mesmo Deus. Nós cremos na mesma palavra e nós seguimos para o mesmo caminho que é o céu. Nós estaremos todos juntos, reunidos no mesmo lugar, clamando: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. Então nós temos tudo em comum e nós temos que exatamente agir nesse foco. Muitas vezes nós pensamos somente naquilo que nos divide e nos esquecemos daquilo que nos une. E aqui eu quero deixar uma lição de casa. Então, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, mas eu quero deixar uma lição de casa para você que me ouve. Duas lições de casa. Uma é ler o texto que se encontra em João, capítulo de número 17, e a outra é uma pergunta. O que Jesus quis dizer com isso?
que fica o texto de Lucas capítulo 9, versículo de número 60. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Deixe essa pergunta para você e deixe esse texto de reflexão. A paz do Senhor, nos encontramos amanhã.